Ok, boa tarde. Mais uma vez estamos iniciando aqui o nosso podcast Pensando Teologicamente. Eu sou o pastor Edilson Castro e estamos aqui mais uma tarde para podermos aprender um pouco mais sobre a teologia. E hoje nosso tema será Em Defesa ao Arminianismo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso podcast, como de costume, eu convido você a estar em oração conosco. Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome, meu Pai. Obrigado, Deus, por mais esse momento em que Tu nos concede. Dá-nos cada vez mais, ó Pai, Teu olhar misericordioso sobre a nossa vida e conduz nossos passos conforme a Tua vontade. Deus, abençoe todos aqui que estão nos ouvindo. Traz a Tua paz, Senhor. Traz a Tua proteção. E que esta tarde seja uma tarde mais aprendizados e que tudo seja feito para a honra e a glória do teu santo nome. Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, pensando teologicamente, hoje com o tema Em Defesa ao Arminianismo. E nosso convidado aqui, hoje eu estou com dois convidados célebres, né? Duas potências da teologia no estado do Ceará, pastor Wagner Gaspar e pastor Marlon Marques, né? Pastor Wagner Gaspar, que também é teólogo, tem algumas especializações, pastor lá da Igreja Evangélica Congregacional Antioquia, lá na Vila Manuel Sátiro, e pastor Marlon Marques, que eu vou fazer com que ele faça a sua apresentação, porque o currículo dele é tão grande que se a gente deixar aqui, já vai quase os 20 minutos de apresentação. Mas eu quero logo indicando aqui um livro do nosso convidado de hoje, esse livro Arminianismo para a Vida, né, que é um livro a qual um deles, né, que o nosso pastor e escritor Marlon Marques escreveu. E esse aqui ele tem aqui um prefácio, né? Eu estava olhando aqui, mas já foi prefaciado aqui pelo Glauco, não é isso? Foi pelo Hélio Mariano, né? O Hélio Mariano, que é pastor da Carisma Church. O Glauco escreveu um endosso atrás. E o Glauco escreveu endosso, o Glauco escreveu endosso aqui. Bem, pastor Marlon Marques, me fale aí da sua experiência profissional, então, quem você é mesmo aí? Você é bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, de antemão, quero agradecer o convite, o pastor Edilson está aqui também com o pastor Wagner, e é sempre um privilégio, né, atender convite falando sobre arminianismo, e principalmente aqui da FMB, né, me sinto em casa, né, e agradeço sempre a oportunidade de ter me adentrado, né, no campo superior aqui por meio da FMB. Eu sou pastor da Igreja Metodista Livre, né, estou, pela graça de Deus, no seminário, no Wesley Biblical Seminary, né, fazendo mestrado, e dou aula em algumas instituições e sempre procuro abordar uma teologia que leva, né, os alunos a estarem mais desejosos de servir ao Senhor e no ministério, sempre na graça do nosso Senhor. Amém. Pastor Wagner Gaspar, fala um pouco aí da sua trajetória, pastor. Seja bem-vindo também aqui conosco. Prazer estar aqui nesse podcast. Assim, muito bom estar com o Marlon, rever amigos aqui. Você esqueceu faixa preta de judô, né? Eu também faixa preta de judô, né? Isso é muito importante, aqui, porque a gente já... Isso é importante até para a teologia, né? Essa formação em judô, né? Porque de repente, né? O Marlon pode ficar um pouco irritado aqui, eu sou pequeno, né? Tem como se defender, né, pastor? Eu pastorei a Igreja Congregacional de Antioquia há 23 anos, iniciei no Magistério Teológico em 2001, e estamos aí correndo, fazendo a obra de Deus, ensinando um pouco de teologia, aprendendo muito também, principalmente quando a gente tem conversado com pessoas de alto nível, né? Sou professor da FMB, tenho o prazer de estar nessa equipe maravilhosa e é muito bom estar aqui, né? Perfeito, pastor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo pastor Marco também ter disponibilizado esse tempo aqui para estar conosco, pensando teologicamente. Já quero começar a mandar um abraço aqui aos nossos internautas, você que está nos ouvindo aí, nós também estamos transmitindo
esse podcast através da Rádio Moriá, né? Então, você que está sintonizado aí com a Rádio Moriá, sinta-se abraçado, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje nós estamos tratando de um assunto no nosso podcast Pensando Teologicamente, em defesa do arminianismo, com o pastor Marlon Marques, que é escritor, é teólogo e tem trabalhado, tem estudado muito sobre esse tema. Forte abraço aí já ao nosso internauta Irandi, que está conosco, Giovana, Rails, Felipe, Tiago. Você que está nos ouvindo aí, vai começando aí a compartilhar os nossos links e ligados também na Rádio Moriá. Vamos lá, vamos começar aqui então algumas perguntas. O pastor Wagner vai estar me ajudando também, mas eu quero, antes de tudo, conhecer um pouco sobre a história do arminianismo. Pastor Marcos, fale para o nosso internauta como é que começa essa história, né? Muito bem. O arminianismo começa com Jacó Armínio, né? Daí que veio o nome, arminianismo. Armínio era um pastor reformado, né, da Igreja Reformada da Holanda, né? E ele teve discordâncias a respeito da mecânica da salvação com relação ao calvinismo. Ele sempre permaneceu reformado, ele morreu como pastor reformado, só no aspecto da soteriologia que ele discordava, mas no aspecto de batismo, de escatologia, de forma de governo de igreja, ele sempre permaneceu reformado. Só nos pontos que nós vamos discorrer durante este podcast, dos pontos da mecânica da salvação, como a salvação acontece, que ele teve uma discordância, né, com o calvinismo, e assim, depois dele, teve os remonstrantes, né, na Holanda, que continuaram com o legado de Armínio. Teve o famoso Sínodo de Dort, né, que onde o arminianismo, né, através dos remonstrantes, né, no sínodo composto por calvinistas, condenaram, né, o arminianismo e, consequentemente, os remonstrantes. Porque esses 5 pontos, né, tem 5 pontos do arminianismo, 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos começou com os remonstrantes, que quando eles foram intimados para poderem falar, se defender, né, que naquela época, né, 500 anos atrás, 400 anos atrás, no caso, a igreja e o Estado eram mancomunados, né? Então, uma coisa interferia na outra. Então, ser acusado de não estar de acordo com a religião oficial do local, então era acusado de heresia, né, ou de algo heterodoxo, e o arminianismo foi julgado, né, como não condizente com a religião oficial da Holanda. E assim eles foram condenados por causa desses 5 pontos que nós vamos discorrer, né, neste podcast, né? Então, daí, o arminianismo ele foi para outros lugares, né? O arminiano mais conhecido não é Armínio. O arminiano mais conhecido é John Wesley, né? Que John Wesley abraçou o entendimento arminiano, né? Ele que foi um dos grandes líderes do grande avivamento na Inglaterra no século XVIII, né? Ele e o irmão dele, Charles Wesley, junto com George Whitefield, e ao mesmo tempo nos Estados Unidos era o Jonathan Edwards. Então esses foram os grandes nomes do grande avivamento do século XVIII. E os irmãos Wesley, Charles e John, advogavam o arminianismo, George Whitefield e Jonathan Edwards o calvinismo. Então, por causa disso, o arminianismo, o entendimento arminiano, né, foi divulgado com maior abrangência, né? E depois, John Wesley fundou, mesmo não querendo, aí seria uma outra história, mesmo não querendo, fundou o metodismo como igreja. Ele queria só uma renovação da igreja anglicana, e assim o metodismo, né, se ampliou muito, né? E consequentemente daí vieram outras igrejas, as igrejas do Movimento de Santidade, como a Igreja Metodista Livre, a Igreja Nazareno. As igrejas pentecostais também saíram das igrejas do Movimento de Santidade, que são wesleyanas, né? Assembleia de Deus, Igreja de Deus e outras. Então daí o arminianismo cresceu, foi bem difundido com respeito ao entendimento da mecânica da salvação. Só acrescentar um pouquinho aqui, o Marlon me corrige se eu estiver errado, porque é a área dele, mas eu vou me atrever um pouquinho aqui. Jacobus Armínio era um cara, um pietismo muito grande, uma conduta muito ilibada, e ele começa estudando o calvinismo para entender mais o calvinismo e, consequentemente, formulou isso.
as polêmicas vão se dar nos discípulos e não no próprio Jacó Armínio. O negócio fica acirrado com os discípulos. Por exemplo, quem vai também acirrar a questão entre arminianismo e calvinismo os discípulos de Armínio, que fazem o Memorial de Armínio, e Teodoro de Beza, que faz os 5 pontos do calvinismo, com os seus discípulos também. Então, se a gente for ver, Jacobo Armínio era uma pessoa que tinha uma conduta muito ilibada, uma espiritualidade correta, e ele não puxava muito para enfrentar polêmicas. A igreja estatal hoje na Holanda ainda é igreja estatal, na igreja ainda é igreja anglicana. Então, essa influência realmente é que vai trazer essa guerra realmente que houve entre arminianismo e calvinismo. O embate ferrenho se deu entre os remonstrantes, mas também, quando Armínio era vivo, ainda teve um pouco de embate somente com Gomarus, né, que era um grande, digamos assim, rival assim, dele, né? Mas sim, né, a Igreja Reformada Holandesa, que inclusive existe até hoje, né, ela ainda permanece calvinista, mas como todas as igrejas, né, lá na Europa, ela tem se tornado muito secularizada. Né? Uma igreja totalmente liberal hoje. E relacionado ao Brasil, como se diz assim, como chega então ao Brasil, historicamente falando, o arminianismo aqui no Brasil? Excelente pergunta, pastor Edilson. Aqui no Brasil, a corrente, assim, um arminianismo mais consciente, né, de se afirmar como arminiano e tudo mais, ocorreu por volta de uns, mais ou menos, entre 10 a 15 anos. Recente. Recente. Muito assim, recente. como, não que não houvesse, porque sempre existiu aqui há 100 anos, há mais de 100 anos, a Assembleia de Deus, né, o metodismo aqui já chegou a 170 anos, por aí. Porque a gente observa essa questão até da própria literatura. Isso, agora, né? A literatura a literatura é muito recente, né? Pouco se tem escrito. Acho que a gente conta nos dedos aí, né? Hoje, sim. Você é um dos, né, poucos escritores que trabalham esse tema, né? Mas vamos lá, voltando à pergunta, então. Como é que se desenvolveu historicamente aqui no Brasil? Assim, um arminianismo mais consciente, né? 15 anos, principalmente com um site chamado arminianismo.com, na pessoa do Paulo César Antunes. Né? Hoje em dia, ele não está muito atuante na internet, mas há 10, 15 anos atrás, até uns 7 anos atrás, ele era bem atuante, e ele que proporcionou isso, por causa do site dele. Né? Arminianismo.com sempre tinha artigos, sempre tinha artigos tanto produzidos por ele ou por outros, né, e traduzidos, né, indicação de livros, o fórum arminianismo.com. Então, ajudou muito para a conscientização. Né? Por exemplo, quando nós vamos falar no decorrer do podcast, sobre também elucidar o ponto que o arminianismo não é semipelagianismo, que até 10, 15 anos atrás era muito confundido aqui no Brasil. Né? Se dizer assim, o arminianismo é semipelagianismo. Então, o arminianismo.com, esse site, ajudou muito na elucidação, né, do arminianismo. E particularmente, né, eu louvo a Deus pelo site arminianismo.com. Não, assim, questões bairristas, né? Não por causa disso, assim, arminiano e tal, mas porque, na época, eu era um seminarista, estava concluindo o meu seminário, bacharel em teologia, em uma instituição, e eu estava muito inclinado ao liberalismo teológico, né? Que nega a ressurreição de Jesus, né, que não crê que a Bíblia é um livro inspirado, e, enfim, né, não crê em milagres, essas coisas. Foi nessa época também que o teísmo aberto estava bombando aqui, né? Um teísmo aberto que parecia mais uma teologia do processo. Mas aí o que foi aconteceu? Eu acessando o site arminianismo.com, eu redescobri a ortodoxia. Somado a isso também, né, eu sempre digo, né, a influência da minha esposa, que sempre foi uma cristã fervorosa, né, bem carismática, né, no sentido de dons espirituais e tudo mais, de oração. Então, esses dois fatores, arminianismo.com, a minha esposa, Sâmia, né, fizeram com que eu voltasse à ortodoxia. Deus usou a vida deles, né? Então, o arminianismo.com contribuiu demais para isso. Aí depois vieram
traduções de livros, né? O primeiro grande livro de defesa do arminianismo é o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, lançado em 2013, ou seja, 9 anos atrás. E naquela época, eu me lembro muito bem que eu solicitei o livro pela internet, né? E eu ficava ansioso, né? O carteiro chegou lá em casa, eu não estava, ele veio no outro dia, eu fiquei lá fora esperando ele, porque era essa questão, né, da literatura arminiana que não tinha muito no Brasil, e esse livro foi que abriu as portas, né? Aí depois vieram outros mais, depois eu me aventurei a escrever, e estamos aí contribuindo. Apesar do... Eu faço uma pergunta aqui, professor Marlon. Apesar de você não considerar o arminianismo semi-pelagianismo, mas você concorda que Armínio bebeu em Pelágio e Calvino bebeu em Agostinho? Jamais, jamais. Armínio, ele, nas suas obras, ele combate o ensino de Pelágio, né? Ele disse que o ensino de Pelágio é uma heresia. E aproveitando a sua pergunta, pastor Wagner, é bom até nós elucidarmos, né? O pelagianismo é o entendimento de que o homem se salva, né? Ou seja, Jesus não morreu para tirar os nossos pecados. Ele morreu para nos dar o exemplo. O Pelágio vai na mesma onda, digamos assim, de Abelardo. Ou Abelardo vai na mesma onda de Pelágio, que Abelardo é bem depois. Ou seja, que Jesus morreu para nos dar o exemplo. Não morreu para tirar o nosso pecado. Então, o que nós devemos fazer é viver uma vida virtuosa, uma vida de oração, uma vida de fazer o bem, uma vida de pregar Jesus, né? A salvação em Jesus e pronto. Não que ele morreu para nos tirar o pecado. Esse é o ensino pelagiano. Por mais que nos estudos mais recentes, tem uns eruditos, né, da teologia patrística que dizem que Pelágio, o que se tem como pelagianismo não era o que Pelágio escreveu. Pelágio pensava. Porque o que se conhece de Pelágio é o que os outros escreveram. É o que Agostinho escreveu, né? Que era o seu discordante. O que Agostinho escreveu combatendo o pelagianismo. Combatendo o Pelágio. Agora, não tem os escritos de Pelágio combatendo Agostinho. Aí, por isso que é meio ruim quando há só um atacando o outro e nós só temos uma parte, né? Igual 2 brigam. Aí tem só uma versão de um. Então, os teólogos armenianos não levam em conta Agostinho? Com certeza. Agostinho, ele é o pai da teologia ocidental, né? Agora, o que acontece? E pode-se dizer que é o avô da teologia reformada, né? Exatamente. Mais por causa da soteriologia, né? Porque se nós pegarmos o entendimento dele eclesiológico, né? O entendimento dele, por exemplo, com relação aos livros apócrifos, a Virgindade de Maria, né? A intercessão dos santos, purgatório, aí não tem como os calvinistas seguirem Agostinho nessa hipótese. Você vê hoje essa teologia arminiana, ela tem avançado no Brasil, porque a gente observa um crescimento também muito grande das igrejas reformadas, né? O pensamento calvinista tem tido um grande significado também. Como é que você vê o crescimento da igreja nessa visão arminianista aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o arminianismo sempre existiu, mas não de uma forma consciente. Sim. Né? Desde o metodismo, das igrejas pentecostais, né? Mas, assim... A pessoa era, mas não sabia que era. Exatamente. Eu conheço, por exemplo, tem um pastor amigo meu que ele era arminiano, mas ele dizia que não era arminiano, porque pensava que o arminianismo era sempre pelagiano. Aí ele dizia que não era nem calvinista nem arminiano. Mas depois ele descobriu, entendeu que o arminianismo não é um semi-pelagianismo. O arminianismo crê que a graça preveniente vem primeiro ao homem para que ele possa crer, porque sem a graça ninguém pode crer. Então, é Deus que vem primeiro, nós, como João diz na sua primeira epístola, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, o arminianismo tem esse entendimento. Então, o que era passado antes, assim, o que era divulgado antes, de 15 anos atrás, em grande demasia, era que o arminianismo cria que o homem é depravado parcialmente. Depravação parcial. Só que não é. Nós arminianos, cremos na depravação total. O ser humano está totalmente, né, preso nos seus pecados, morto em delícia. O que acontece? A graça preveniente vem,
João capítulo 1, versículo 9, e ele é a luz que ilumina todo o ser humano que vem ao mundo, e essa iluminação restaura o arbítrio, a decisão, né, a liberdade Bem presa. quietinho. E assim nós podemos, né, crer. Porque antes da graça, nós não podemos crer. Depois da graça, nós podemos crer. Certo. Agora me diga uma coisa, então vamos lá. Eu tenho aqui, já começando aqui umas perguntas. Já tem internauta aqui fazendo perguntas já muito básicas, em termos da Bíblia mesmo, mas é porque estão me coçando para entrar logo nos debates mesmo, né? Mas vamos ficar aqui nas introduções para poder pegar com calma, né? Alguns arminianos pregam, algumas pessoas afirmam que os arminianos pregam um evangelho insuficiente, pois a salvação ela fica sujeita à resposta humana. Como é que você entende essa afirmação? Pronto. Excelente colocação, né, para nós podermos elucidar, né, o entendimento arminiano. Com relação à questão, né, de se a decisão é nossa, então isso torna Deus insuficiente, né, ou minimiza Deus, né, que vai na pegada dessa pergunta. Não porque seria insuficiente ou minimizaria Deus se ele quisesse uma coisa e o ser humano forçasse outra coisa. Mas foi Deus que estabeleceu assim, né? Foi ele que estabeleceu: aquele que crê, viverá. Aquele que não crê, morrerá. Ele que diz: eis que ponho diante de vocês uma escolha. Né? Ele que diz: contudo, João 5,40, contudo vocês não querem vir a mim. No último capítulo de Apocalipse ele diz, né? E quem quiser, beba de graça da água da vida. Não é quem eu quiser, assim, monergisticamente falando, isso no nosso entendimento arminiano. Né? Então, o fato do ser humano crer é porque Deus é que possibilitou. Então, Deus ele não é minimizado pelo fato dele ter estabelecido isso. Né? Agora, se ele quisesse uma coisa, ao ser humano forçosamente se colocasse acima da vontade de Deus, aí sim, aí seria um entendimento realmente bastante herético. Você disse que o arminianismo crê na depravação total. Isso. Se há depravação total, o homem está morto. Sim. Se o homem está morto, quem vem primeiro, a fé ou a regeneração? Não. Quem vem primeiro é a iluminação. Aí depois, como é iluminado, João capítulo 1, versículo 9, João 12, 32, né? Acontece que vem a fé. Arrependimento e fé. Não pode vir a regeneração. Aí é o uso das palavras até de um calvinista famoso, o Charles Spurgeon, que ele disse que se a regeneração, porque tem calvinistas que creem que a regeneração é depois da fé. Nem todo calvinista crê que a regeneração é antes da fé. Millard Erickson, Charles Spurgeon, são tipos de calvinistas que creem que a fé vem primeiro do que a regeneração. Aí eu uso uma colocação de Charles Spurgeon, que ele disse que se a regeneração viesse antes da fé, seria a mesma coisa do indivíduo ser curado e depois tomar um remédio. Né? Então, eu acredito que primeiro é a fé e depois a regeneração. Como a palavra de Deus diz, para que crendo tenhais vida. Mas essa iluminação, o que é que acontece? Se o homem está morto, como é que ele vai responder morto? Se a regeneração primeiro, eu tenho um problema. Eu tenho um crente morto. Aliás, eu tenho um regenerado incrédulo. Se a regeneração vem primeiro. Se a fé vem primeiro, eu tenho um crente morto. Essa iluminação, explique melhor para que o público entenda o que seria essa iluminação, já que o homem está morto. Essa iluminação, que é um estado de ele ressuscita por um instante para decidir? Pronto. E essa iluminação, ela não vem, né, de Deus? Isso. Ela vem na hora da palavra. É muito parecido, me perdoe a heresia, essa heresia é minha. Vai começar a brincadeira. Barth é que diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando a pregação é exposta no querigma. Então, nessa iluminação, o Marlon explica. O que é essa iluminação? Explica melhor para que o povo entenda o que seria essa iluminação, já que o homem tem a depravação total e está morto. Pronto, muito bem. É a graça preveniente que... Mas eu sei, você está falando de nível teológico, mas tem gente aqui que não... Tenta esmiuçar mais o que é essa graça preveniente. Pronto. A graça preveniente é a graça que vem antes, né? Que prevém. Pronto.
A graça que vem antes. Não é que... Peguei o café com açúcar. Não, meu amor, vou ter pouco açúcar, pastor. Tá bom, daí, tá bom. Para nós aqui tá bom demais. Vai tomando. Eu sou atleta, rapaz. Pode tomar aqui essa xícara nova aqui. A minha mulher disse que eu sou hipócrita, mas... Fala aí, mulher, eu quero agradecer aqui a nossa participação. Eu vi aqui, a sua esposa está lhe acompanhando, viu, pastor? E ela mandou você voltar para casa, que ainda ficou faltando umas louças lá para terminar de lavar. Misericórdia. Só saiu sem... Brincadeirinha. Abraço aqui a pastora, missionária, teóloga Edna Gaspar, que eu quero, inclusive, já ao vivo, né? Quero convidá-la para estar aqui conosco, Pensando Teologicamente. Ela que é uma das teólogas aqui, grande nome aqui também no nosso estado do Ceará. Voltando aí novamente, a graça preveniente. Pronto, porque o homem se encontra preso, morto nos seus delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, tá, a graça preveniente é aquela, como já citei, né, João capítulo 1, versículo 9, ele é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Né? João 12, 32, né, Jesus diz, né, quando for levantado da terra, trarei todos a mim, tudo mais. Todos aqueles versículos que dão a entender, né, que Jesus morreu por todas as pessoas, né? Ele é o salvador de todos os homens, principalmente dos que creem, né? Enfim, a graça preveniente, ela vem e liberta o arbítrio preso. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. Ou seja, eles não tinham condições mais de se voltarem para Deus. É isso que eu não consigo aceitar nas menininhas, que ele não está preso, não, ele está morto. É preso, morto. A linguagem é... A igreja oriental diz que ele está doente. Isso aí são questões semânticas. Né? Que legal. Você citou algo interessante. É tanto que eles entendem um modo terapêutico, mas é um modo terapêutico de expiação. Mas a questão da graça preveniente é: o ser humano está morto, seus delitos e pecados, o arbítrio está preso, ele não consegue, né, crer em Deus por si próprio. Então, o que acontece? A graça preveniente restaura o arbítrio. E essa graça preveniente é para todos. Aí é que vai haver uma divergência intra-arminiana. Por exemplo, o arminianismo wesleyano, que eu me incluo, que eu sou, né, ministro da Igreja Metodista Livre, uma igreja wesleyana. Você é barrista mesmo, né? Não, só onde eu me situo dentre esses dois, né? Crê que a graça ela é universal, independente da pregação do evangelho. Que Jesus morreu por todas as pessoas, então todas as pessoas, de alguma forma... têm o direito de decidir. O direito fica assim muito... muito se colocar Deus na parede. Mas se Deus graciosamente concede... Então a graça de Deus, ela vem para todos. Ou seja em sonho, ou seja por meio da revelação geral, ou pregação do evangelho. Uma vez suscitada, então, essa graça que vem de Deus, aí a pessoa decide... Isso. Agora, o arminianismo clássico é só pela pregação do evangelho. Só quando o evangelho é pregado, como o pastor Wagner estava falando, é que o arbítrio é restaurado pela graça preveniente. Então, esse aspecto eu não concordo. Eu sou mais inclusivista. Eu acredito que todas as pessoas do mundo, só não sei explicar como, mas entendo que é bíblico, que Jesus é a luz que ilumina todos os seres humanos que vêm ao mundo, que todos têm uma possibilidade de se voltar para Cristo. Agora, não sei qual, através de sonho. Apocalipse 14, 6, se eu não me engano, tem dizendo que tem um anjo levando o evangelho eterno a todas as tribos, a todas as nações, todas as pessoas. Tá, mas aí como é que explica? Eu estou aprendendo aqui com você, nós internautas aqui, com os dois mestres aqui, né? Mas como é que explica? Diz que Jesus Cristo deu a vida para as suas ovelhas. Pronto. E se é as ovelhas de Jesus, como é que é para todos? Aí dá uma explicação. Está lá em João capítulo 10, 14 e 15, né? Posso complicar? Pode. Há uma acusação desse entendimento metodista ser uma espécie de liberalismo dentro do arminianismo. Como você lida com isso? Eu estou respondendo essa primeira pergunta. Essa colocação aí é infundada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o intervalozinho e daqui a volta para poder o Marlon responder a minha pergunta e essa complicação que Wagner colocou aqui, né? Então volta aqui 2 minutinhos aí para os nossos comerciais, tá bom? Enquanto aqui a gente... Daqui a pouco voltamos e falamos também um monte de perguntas, viu? Muita participação aqui dos internautas. O Joel aqui, ele falou aqui, pode cair um relógio.
Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com a educação quase a minha vida toda. E trabalhar com a educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Marxista de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Ok, estamos de volta então e vamos então a retornar aqui a nossa pergunta, né? A gente estava aqui conversando com o Marlon e falamos sobre a questão de Jesus Cristo, ele deu a vida por suas ovelhas, né? E a ideia é o quê? Porque a gente fala que a graça preveniente ela veio para todos, e como é que você vai explicar essa afirmação aí que lá em João capítulo 10, versículo 14 e 15 vai falando sobre isto? Pronto, essa questão o fato de Jesus ter morrido pelas suas ovelhas não implica que ele não tenha morrido por todos. Da mesma forma como Paulo fala em Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 20, se minha memória não estiver falhando, ele diz que Jesus morreu por ele. Então, ele morreu só por ele ou por outras pessoas também? Então, a mesma coisa de que Jesus ter morrido pelas suas ovelhas, ele ter dito isso. Não quer dizer que ele morreu só pelas ovelhas dele, mas também por todas as pessoas. Então, uma coisa liga a outra, nós podemos entender. Então, nós cremos que, de fato, Jesus morreu por todas as pessoas, mas como o Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, ele morreu por todas as pessoas, mas principalmente, né, ele é o salvador de todos os seres humanos, mas principalmente dos que creem. Né? E com relação à pergunta do metodismo, né, que você falou, sim, né, pastor Wagner? Seria um Repete a pergunta aí, pastor. Repete. É que esse entendimento, porque o entendimento... Tem café, mas tem pão, não? Tem pão não, pastor. É merenda não. É por isso que... Lembrei do Didi, né, do meme dele. Tem pão. O céu tem pão. Que esse entendimento, porque o metodismo, o armenianismo metodista, ele pega tipo uma revelação especial através da natureza, através de sonhos, que quando Deus quer se revelar ao homem, ele se revela através da palavra, mas através de outras formas, não só da pregação. Então, os mais tradicionais dizem que isso é uma espécie de liberalismo teológico dentro do armenianismo brasileiro. Entendi. Não, isso aí é um entendimento inclusivista, não é liberalismo, não. Liberalismo é um entendimento nocivo, herético, né? É além do termo herético, né? É um termo de negação da fé cristã. Mas isso aí não reduz a força... Vale, meu Deus, quebrando tudo aqui. Esse aqui não reduz a força da pregação e a utilidade da pregação, não?
Não necessariamente. A pregação, ela intensifica, mas Deus, como o escritor de Hebreus diz, que é multiforme, é a multiforme graça de Deus. Né? Ou seja, Deus ele atua não só por meio da pregação, mas principalmente pela pregação. Né? Então, não chega a ser, não está longe da questão de ser um liberalismo. É o inclusivismo, né? É diferente do exclusivismo, que aí já é só alguém que escutou o evangelho é que pode ser salvo, né? Mas Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pela pregação, Eu e a já ia pregação falar, né? pela palavra de Cristo. Exatamente, mas aí nós vemos também Jesus, né, falando que ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu já puxaria para o faltou Melquisedeque, mas tudo bem. É. Pode ser também. Esse é o que chama de brick, né? Cada um acha o entendimento mais apropriado. Eu vou agora começando aqui a dar voz aqui para os nossos internautas. Eu quero aqui puxar aqui já uma pergunta, né? Vindo do Felipe. Quais textos bíblicos, também não dá para também saber todos, mas pelo menos cite alguns aí, né? Quais textos bíblicos fundamentam o entendimento da mecânica de salvação arminiana? Pronto, maravilha. Nós vemos a depravação total, que é em comum acordo com os irmãos calvinistas, né? Romanos 3, né? Que não há um justo, não há um sequer, né? O coração do homem é enganoso, tem vários do coração do ser humano, Jesus diz, né? Sai adultério, sai ira, sai, né, assassinato e tudo mais. A questão da eleição condicional, né, pela presciência, digamos assim, nós temos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, né, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Né? Nós entendemos que a presciência não é uma predeterminação. Deus ele sabe quem vai crer ou não. Né? E Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz: aqueles que de antemão conheceu, ele predestinou. Então, o conhecimento, a presciência vem antes da predestinação. Que Jesus morreu por todos, aí é o que tem vários versículos, tanto que tem calvinistas e 4 pontos que creem que Jesus morreu por todos. Nesse ponto, né, eles creem como os arminianos, mas no resto, nos outros pontos, são calvinistas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, é o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 João, capítulo 2, versículo 2, né, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo todo. Né? Enfim, nós... Tá dando para acompanhar, Felipe? João 3,16, né? O famoso versículo, né? Escriturístico. E daí todo mundo, se os crentes não soubessem daí, né? E a graça resistível, né? Nós vemos Atos capítulo 7, versículo 50 ou 51, que diz, né? Circunciso, Estevão falando dos fariseus, né? Até quando resistirão ao Espírito Santo? Em Mateus 22, 33, eu acredito, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunidos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, Jesus quis, mas eles não quiseram. Né? Aí nós temos Lucas, capítulo 7, versículo 30 a 31, né? Que Jesus diz, né, que os fariseus resistiram ao desígnio de Deus quanto a eles serem batizados. E a perda da salvação, né, que aí entra uma questão intra-arminiana também. Tem arminianos que creem que a salvação não se perde e tem arminianos que creem que a salvação se perde. Como eu sou defensor da que a salvação se perde, então eu vou abordar o entendimento de que a salvação se perde. Hebreus, capítulo 6, né, versículo 4 e diante, diz que aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que provaram do Espírito Santo, do século vindouro, das virtudes do século vindouro, e caíram. Então, esses não tem mais. Mas aí complicou. Complicou? Complicou. Por quê? Porque, então, o desviado não pode mais voltar. Tem os arminianos que aí já tem intra-arminianos que creem na perda da salvação, que aquele que apostatou já não tem mais como voltar. Aí é que é a minha dúvida, eu fico agoniado se eu for nesse... porque eu penso... a pessoa confessou Cristo como seu salvador, né? Ele escolheu. Pela graça. Pela graça, né? Ele aceitou, né? Ele recebeu ali
pela graça de Deus, ele aceitou esse convite. E depois, como o pastor fala, aquela oração clássica na igreja, né? Então, Senhor, escreve o livro dele aqui, desse irmão, né? No livro no livro da vida. E aí depois o cara se desvia. Aí como é que é? Deus apaga lá? Aí depois volta de novo. Como é que fica essa questão do... Uma vez que aceitou, caiu, não tem mais volta? É isso? Quando... A opinião arminiana ela diverge muito, né, com relação a isso, mas a maioria entende que a apostasia já era. Né? Quando Paulo fala da graça tendes caído, é porque eles estavam na graça, né? Não se pode cair sem estar em pé. Né? Então a apostasia é justamente isso, é alguém que esteve dentro e que caiu. Porque se ele não estivesse dentro, não seria uma apostasia, ele nunca foi salvo. Então quando o escritor de Hebreus fala no capítulo 6, né? Escreve no capítulo 6, que a pessoa que caiu participou do Espírito Santo, participou do século vindouro. Outras traduções diz provou. Provou. Então, mesmo Hebreus diz que Jesus provou a morte por todos. Então, se o provou não é de fato a pessoa que provou, mas só degustou, sei lá. Então, Jesus não provou a morte por nós, apenas degustou. Mas Tiago, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará o da morte, a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, ele está dizendo aqui que eu posso pegar alguém que se desviou e trazer de volta. Hebreus... a interpretação aqui ali que seria um caso específico para os israelitas que tinham voltado a sacrificar, porque senão é impossível alguém que se desviou, e a gente tem muitas ovelhas nossas que já se afastaram e voltaram e estão bem hoje. Exato, por isso que Tiago fala desviou. Do Espírito, pastor. Como é que fica? Com a vez que você aceita Cristo como Jesus, você não é selado. Aí a gente já entra na pneumatologia, porque na pneumatologia do Antigo Testamento, ele vinha temporariamente e enchia alguns para benefício coletivo. Já no Novo Testamento, ele vem, sela e permanece. A gente não vê no Novo Testamento o Espírito Santo saindo, que ele é a garantia da nossa salvação. Aqui eu vou entrar nos aspectos da salvação de Calvino. Os 3 aspectos. Fui salvo porque eu recebo o Espírito Santo, Efésios 1:13 ou 15, que nós somos selados com o Espírito Santo, e ele veio em João capítulo 8, verso 16, que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo, ele está em nós. Então, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. No dia que eu aceitei Jesus, nos convence todo dia e nos convencerá no dia que nós fomos arrebatados, que nós tivemos o nosso corpo revestido de incorruptibilidade. Nós não vemos no Novo Testamento o Espírito Santo saindo, eu não encontro esse texto. Fica um pouco complicado. E quando Paulo fala que não apagueis o Espírito? Extingueis o Espírito significa entristecer o Espírito, não deixar o Espírito atuante. Mas já tem outro versículo que ele fala de entristecer o Espírito. O Espírito. Mas não vem sair. Eu não vejo o Espírito Santo sair. Eu vejo o Espírito Santo selar. Onde é que eu vejo a apostasia, o sair do Espírito é justamente, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas essa apostasia, até aproveitando aqui do internauta, né? Há uma diferença aí de apostatar e desviar-se. É isso que eu ia falar. Tiago é desviar. Em Hebreus é apostatar. Né? Uma pessoa pode se desviar, mas pode voltar. Agora então, apostatar não. Pronto. Então a gente tem que fazer a separação aqui, né? Então aquela pessoa mas aí eu tenho um problema, porque Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos. Isso não vem do homem, não vem de Deus. É a graça, não a fé. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça. Só que em Romanos, capítulo 11, verso 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, eu estou dizendo ali, bem claro, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
Então a pessoa não precisa se arrepender para ser salvo? Não, que Deus não se arrepende do que fez. Peraí. Como é que é? Agora eu que não entendi. A pessoa não precisa se arrepender para ser salva? Não. Ela precisa crer em Jesus Efésios, Cristo. capítulo 2, verso 8 e 9. Quem é calvinista, ele crê que tanto como o arrependimento também é produzido por Deus no coração do homem. Tudo vem de Deus, porque a alma do homem está morta. No calvinismo, a fé e a regeneração atuam juntas nos eleitos. Só que a regeneração vem primeiro, geralmente, né? Não pode. Eu não posso ter uma antes da outra, tem que ser as duas juntas. Não, mas o calvinismo, em sua maioria, diz que a regeneração vem primeiro. Mas aí eu tenho um problema, porque eu vou ter um regenerado incrédulo. Ah, então o seu entendimento é que os dois estão fazendo uma crítica É ao uma calvinismo. questão filosófica. É uma questão filosófica. O problema do calvinismo, ele é filosófico e ético. O problema do arminianismo é que, na minha opinião, Não, fica à vontade. Teoria wagneriana. É bíblico, porque Efésios deixa bem claro que é um dom de Deus. E Romanos capítulo 11, verso 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então quer dizer que tem pessoas que Deus não quer salvar de jeito nenhum. Sim. Então pronto. Nem calvino, nem arminiano. Há possibilidade desse entendimento? Deixa eu complicar aqui. Complica ainda mais? Ou complicar não, melhorar. É que eu tenho uma mania tão grande de complicar que eu ficar em complicar até. Que é isso, pastor? Que é isso? Aqui, Não, aqui. Agostinho diz que a graça é suficiente para todos, mas ela é eficaz somente nos eleitos. Certo. Então, Deus, ele produziu a morte de Jesus pronta para salvar todos. Mas, como ele não tinha obrigação de salvar ninguém, ele decidiu salvar alguns. Pronto. E essa graça, uma vez que esse eleito, né, alcançado por essa graça, ele traz para si essa possibilidade de, uma vez salvo pela frente, salvo para sempre. Para sempre. Porque agora deixa eu ser armeniano aqui um pouquinho. Vai. Segundo a presciência. Eu vou sair daqui de Deus. zoadinho, mano. Eu vou sair indefinido. Então nós estamos conseguindo nosso objetivo. Então, ó, ele nos elegeu segundo a presciência. Se ele já sabia que o cara ia apostatar, ele não ia eleger esse cara. É uma incoerência eleger uma pessoa que vai apostatar. Sim. Por isso que Deus, sabendo quem vai crer, isso partindo da premissa da eleição pela presciência. Deixando bem claro que o calvinismo não existe presciência. Não, é tudo predeterminação. Tudo que acontece é predeterminado por Deus. Soberania Seja, absoluta. Inclusive, nós estarmos aqui, isso é verdade. É predestinação. Se uma guerra acontecendo, foi Deus que predestinou. Você escolheu ser armeniano e eu fui predestinado a ser calvinista. Eu queria só fazer aqui, eu me lembrei da pergunta do irmão, do comentário que disse que... Do relâmpago? Foi. Ele perguntou aqui... Ele citou, né? O Jair perguntou o seguinte, vou até aproveitar aqui, o Jair está mandando um monte de... Não está dando para acompanhar todo mundo, pessoal, porque é muita pergunta. Mas o Joel aqui, ele fez aqui... pode cair um relâmpago ao lado de um defunto que ele não irá enxergar. Foi essa afirmação que ele fez, né? Esse entendimento, né? É o seguinte, então quer dizer que um morto... Está morto. Está morto. Se a morte quer dizer algo totalmente impossível da pessoa ser, digamos assim, vivificada, então ele obrigatoriamente tem que ser um aniquilacionista, se for literalizar, porque aí o morto vai ser sem vida, eternamente. Então o morto aí, no nosso entendimento, ele é apenas... alegórico, né? Ou seja, metafórico. Ele, por si só, é que não se chega a Cristo, mas quando Cristo vem, por meio da sua graça preveniente, ele vivifica para que a pessoa possa escolher. É tanto que ele diz, Jesus diz, contudo, vocês não querem vir a mim. Uhum. Senão, teria dito, contudo, eu não quero que vocês venham a mim. Quem quiser, beba de graça da água da vida, e não quem eu quiser. Então, o morto espiritualmente é aquele que não se converteu. Ele não crê porque ele não quer, porque Jesus ele já o iluminou. Aí alguém pode perguntar, que eu acho que poderia alguém perguntar, né, já me antecipando. E aqueles antes de Jesus, né? Antes da morte, do sacrifício de Jesus. Aí é o que muitos entendem como uma graça retroativa.
É isso, por isso que Moisés foi salvo, Davi foi salvo, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus, como a palavra de Deus diz, ele foi morto antes da fundação, ou desde a fundação do mundo, é porque há essa abrangência. A condição, e aí a gente, da pessoa não se identificar como calvinista e nem arminiano, né? Pode haver dentro disso daí. O que seria então essa pessoa? Pronto, seria um semi-pelagiano, seria um pelagiano, seria ter um molinismo também, teria o luteranismo, né? Voltando aqui um pouquinho, quando você falou sobre o surgimento... Ou universalismo também. Surgimento do arminianismo, como ele começa a se desdobrar, eu acho que ele vem tomar uma ênfase em resposta ao neopuritanismo, que é um movimento que dá ênfase à igreja reformada, mais que as igrejas reformadas até, porque igrejas reformadas mesmo, a igreja presbiteriana e na questão do calvinismo. Só que quando esses novos movimentos neopuritanos, eles dão muita ênfase ao calvinismo. Então, o arminianismo veio como resposta a se desenvolver. Se você vê Cali não se preocupa com isso. A Igreja Batista não se preocupa com isso. Nem a Igreja Presbiteriana, que é calvinista, ela não dava tanta ênfase quando ela chegou a pregar o Evangelho. O Evangelho era muito simples, não entrava nessas questões. Essas questões vieram devido a esse movimento neopuritano que chegou, levando as pessoas para uma doutrina mais calvinista e levantou arminianos em resposta a isso. Exatamente, porque uns 20 anos atrás o calvinismo veio junto com a internet, a difusão da internet, né? Aí teve... que tá sendo calvinista. Ainda Gaspar. Não. Veio um entendimento muito forte, né, entre os jovens, né? E muitos pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, que é a maior igreja, diferente das Assembleias de Deus para a segunda igreja, né, muito grande, né, enorme, né? Então, como eles não tinham muito estudo teológico, hoje em dia já mudou, há 20 anos atrás não tinha, muitos pastores das antigas, né, diziam, a teologia do diabo, né? Esfria o crente. Então, os jovens desejosos pela teologia iam encontrar onde? Tinha mais acessível, nos sites calvinistas, que tinham muitos naquela época. Era desigual, era muita coisa calvinista nesse movimento neopuritano, e não tinha quase nada, eu acho que nada do arminianismo clássico. Aí por isso que houve uma reação 15 anos atrás. Veio o site arminianismo.com, vieram as obras, né, arminianas, e aí isso aí acabou tendo uma reação arminiana, né? Mas hoje, inclusive, aproveitando a discussão do momento, né, do Twitter, né, o Twitter é um ambiente muito propício a debates, cancelamentos demais. Né? Hoje, por exemplo, o nobre Iago Martins, ele até publicou, acho que foi ontem, antes de ontem, que muitos calvinistas desses aí, que eram bem fervorosos, enfatizavam muito a confissão de fé de Westminster e tudo mais do que a Bíblia, hoje eles estão caminhando para o catolicismo romano. Inclusive, ele cita amigos dele, né? Que todos esses que eram bem fervorosos, né? Institutas, confissão de fé de Westminster, aí não se ligavam muito na teologia bíblica, hoje em dia eles estão caminhando para o catolicismo romano. Né? E que tem a tendência mesmo, não só aqui no Brasil, posso fazer uma digressão, mas nos Estados Unidos também. Posso saber a sua opinião? A doutrina da aliança, na questão do pedobatismo. Sim. A sua igreja é pedobatista, né? Mas essa doutrina da aliança, que vai para o batismo de criança, que vai justificar o batismo, não é algo semi-católico, não? Não no entendimento, por exemplo, do metodista, né? Por quê? Assim, nas igrejas wesleyanas, igreja metodista, metodista livre, do Nazareno, aqui no Brasil, ela não é muito pedobatista, mas nas confissões, né, nas declarações, recomenda-se o pedobatismo, mas fica livre. Tá entendendo? Por exemplo, eu não sou pedobatista, eu sou credobatista. Né? Mas no entendimento, por exemplo, metodista,
do pedobatismo é mais pela graça preveniente, né? Batiza, o Wesley escreveu um tratado sobre batismo infantil. Deus, É mais por causa da graça preveniente que vem. Então, as crianças, elas são batizadas porque Jesus morreu por todos. Então, elas podem participar da ceia, podem participar do caminho bíblico da salvação, o famoso sermão de Wesley escrito, né? Então, mais por causa disso, da graça preveniente. No presbiterianismo, é mais por causa do pacto, da teologia do pacto, né? Diferente, por exemplo, do luteranismo, que já o batismo é regeneração. Reverendo? Igual o catolicismo romano. Me perdoe, mas eu acho mais coerente o pedobatismo na igreja presbiteriana do que na metodista, porque a metodista sendo arminiana estaria mais para ser credo batista. Eu vejo coerência nenhuma. Eu sou credo batista. Você falando sempre na graça preveniente aí, eu estava aqui imaginando uma coisa. Se a graça preveniente, como você tinha comentado aí, né? Na questão do apelo, que é uma coisa que muitas igrejas fazem. É necessário, então, já que essa graça é preveniente, né? Eu sou calvinista e faço apelo. Pois é, eu queria entender. Eu queria entender agora o sentido do apelo aí, porque se a graça é preveniente, todo mundo já está aqui, então vai ser alcançado, né? Então eu fico perguntando assim, e aí, faz apelo ou não faz apelo? Como é que é? Responda aí, Marlon, e o pastor Wagner depois quiser acrescentar. Né? Porque eu vejo muito calvinista fazendo apelo. Enquanto eu pego um versículo, pode começar. As incoerências, né? Quando a teologia, antes de estar esse movimento neopuritano, desses novos reformados muito fortes aí, se dizia muito, Marlon, que a gente tinha um pé em cada canoa, né? Se andava em 2 trilhos. Os neopuritanos ficam endemoniados. Desculpa, isso é só uma brincadeira, eu amo vocês. Mas eles ficam endemoniados quando a gente diz isso. Não, eu ando nos 2 trilhos, eu tenho um pé no arminianismo e outro no calvinismo. Mas é a nossa realidade da igreja brasileira, nós não temos assim uma linha de pensamento só. Se eu for ser muito calvinista, eu vou pôr os credos, os sínodos, e eu vou ficar uma teologia tão engessada que para eu ir para o catolicismo é um pulo, porque é tanta... Essa é a crítica do Iago, né? Que ele falou. Esquece a simplicidade da Bíblia. A Bíblia é simples. Para mim, o pedobatismo é uma forçação de barra. Nosso congregacionalismo é um único congregacionalismo que não batiza crianças. Mas tem aspersão. Mas aceita a biblicidade da imersão. E tem pastor congregacional que faz o batismo de imersão escondido, mas faz. Tem uma atividade que eu entrego. Mas é uma incoerência, porque se obriga a se batizar por aspersão, mas aceita os 2 como bíblico. Mas crianças não vemos questão de Bíblia nenhuma, é mais teologia. Conversando com o pastor Auro, ele falava o seguinte, né, que teologia é coisa de homem. Então, grande pastor Auro. Pastor Auro, gente, tremendo ele. E às vezes a gente teologa tanto que a gente fica tão distante que a gente não sabe mais nem voltar. A Edna que colocou aqui que disse que faz apelo para os arminianismos presentes nos cultos, né? Por isso que ela faz os apelos. Olha aí. Mas aí, aproveitando o apelo, né? Não. Nós fazemos um apelo porque a pessoa precisa confessar, né, o nome de Jesus, né? No caso, ouvindo a pregação. Uhum. Quando nós vemos aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo a partir do 18, o 17 é bastante conhecido, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo. Aí do 18 ele diz, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Aí no 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós o ministério, a palavra da reconciliação. De sorte que, aí vem, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Em outras traduções, apelasse. Rogamo-vos, ou seja, apelamos, que rogar é apelar. Apelamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, isso é um apelo, né? Paulo, o que deu início ao apelo. Pastor, localiza bem aí para mim, por favor, Apocalipse capítulo 13, versículo 8.
Apocalipse 3:8. É. Mas o apelo mesmo, gente, quem faz é Finney, que era presbiteriano, era um evangelista presbiteriano, mas sabe disso mais que ele era presbiteriano, mas depois ele se tornou da sua denominação, congregacional. E engraçado, Finney era muito complexo, Finney era muito complicado. Todas as congregações dos Estados Unidos estavam virando presbiteriano. E Finney falou o contrário. A gente tá confusão. Vê aí, Apocalipse 13:8. 3:8. 13, perdão, só um momento. Então, Finney, que ele depois essa pergunta aqui, a gente vai para o intervalo. Vamos só ver isso daí, vai. Só um momento. Apocalipse 13, versículo 8. 13:8, né? Só um momento. Mas quero deixar claro que, embora Finney fosse um semi-pelagiano, mas foi um grande homem de Deus, né? Um homem extremamente usado. Inclusive Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, calvinistas ferrenhos, né? Elogiam o trabalho dele. E adorar Loão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E 17:8. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Duas questões. Uma, 3:8, falando daqueles que estão com seus nomes escritos. E agora aqui, não escrito. Como é que ficaria, então, essa questão da perda da salvação, essa possibilidade dessa perda, se já está escrito? Deixa a gente responder depois do intervalo, que já estão ali... Estão brincando? Então, intervalo aí. Mas é porque eu queria complicar com a filosofia. Tu não quer complicar com a filosofia? Bem, daqui é o pastor Wagner, né? Ele faz parte do Complica e Descomplica. Então, vamos para o intervalo agora. A Faculdade do Macedo Padruité traz uma grande novidade já agora para o mês de abril. Trata-se do curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico. E hoje eu estou aqui com o pastor Helder Pinto, que vai nos falar rapidamente como vai acontecer esse curso, pastor. Olha, o nosso curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico é uma parceria do Centro de Aconselhamento Bíblico no TCIA e a Faculdade Maciço de Baturité. Nosso curso será totalmente remoto, online, onde nós juntamos 12 professores, mestres, doutores em aconselhamento bíblico, como o Dr. Márcio Leal, o Dr. Jonatas Abdias e outros que estão conosco e que você precisa conferir para conhecê-los em nosso curso. Não esqueça, faça a sua inscrição aqui, o número está aparecendo e você pode nos contactar. Não fique de fora. Conto com você, Faculdade do Macedo Baturité. Seu sonho ao seu alcance. Ok, voltamos mais uma vez aqui e o pastor Wagner ia complicar, né? Eu fiz a pergunta aí baseada em Apocalipse 13, versículo 8 e 17:8, e que ali vai estar falando, né? Um momento fala dos nomes que estão escritos, e 17, versículo 8 de Apocalipse vai dizer também aqueles que não estão escritos, né? Aí como é que está escrito, né? E qual a possibilidade de estar escrito, perder a salvação a partir do momento que já está escrito, né? E agora... O senhor tinha uma coisa para falar do Platão? O que é que Platão tem a ver com o Apocalipse aqui, pelo amor de Deus? O entendimento do cristianismo, por exemplo, a revelação é progressiva. Ela começa pequena e ela vai se desvencilhando. Se você pega o Antigo Testamento, você não vai nem ouvir falar do demônio, Satanás. Isso. Satanás vai aparecer com contato com as culturas pagãs sírios e babilônicos. Então, com as culturas pagãs vão se desenvolver na teologia. E um grande desenvolvimento na questão é com o neoplatonismo e platonismo. Para Platão, o mundo seria a verdade, o real, e a verdade estaria no mundo das ideias que viria. Então, é muito normal no Novo Testamento a gente ver essa verdade vinda do céu, vindo de cima para baixo. Já para Aristóteles, ele crê que a verdade está nessa discussão, nesse meio termo. Então, aqui é bem claro que está determinado já tudo desde o começo do mundo. O que a teologia fala muito é que a gente não pode querer compreender a nossa mente finita com a mente de Deus. E nesse caso aí,
que é que você me diz desse... Tu tá me complicando mais ainda, tá Eu, quase a conseguindo. ideia é essa. Eu queria só falar mais um pouquinho aqui para voltar para o começo do podcast, que falaram aqui justamente da teologia aberta. Então, como se na teologia aberta, me perdoe, mas é a única chance que eu vejo para ter uma lógica não bíblica, mas na questão do arminianismo. É ter um espaço que Deus abre mão da sua onisciência para a decisão de quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Pronto. Esse é o entendimento realmente verdadeiro do teísmo aberto, e não que Deus que ele não pode conhecer o futuro, né? Mas que ele não quer, justamente por isso, para a decisão do ser humano ser verdadeira. Claro que o arminianismo não advoga isso, né? Deus, ele sempre soube. É bom a gente deixar bem claro que o arminianismo não advoga isso, porque isso já é outra teologia. Isso. Exatamente. E com relação aos nomes escritos no livro da vida, né, o entendimento majoritário arminiano crê que justamente aquilo ali não está escrito, que são escritos incondicionalmente no livro da vida. Ali está falando já da perspectiva do final, ou seja, daqueles que perseveraram até o fim, daqueles que foram lavados e remidos e continuaram por meio da sua trajetória, né, de caminhada na fé. E aí aqueles que perseveraram, sim, têm os seus nomes escritos no livro da vida. E Deus sempre soube, né, da sua presciência, quem vai estar ou não. Então, tudo depende do entendimento, incondicional ou condicional. Pode andar calvinista e arminianismo junto? Pode, inclusive, né, eu tive o privilégio de escrever um livro com o meu amigo Vinícius Couto, junto com 2 calvinistas, né, o Igor Miguel, né, e o Marcelo Cabral, né. Nós lançamos o livro Somos Apenas Cristãos, decorrência de uma palestra que nós fizemos, o mesmo nome, lá em Campinas, São Paulo, na Igreja do Nazareno, lá em Campinas, onde nós abordamos esse tema, né? Justamente para a unidade entre arminianos e calvinistas. Inclusive, também, eu gosto dessa ecumenicidade no sentido de todas as tradições cristãs estarem juntas. Por exemplo, eu leciono também no seminário calvinista, né, Jonathan Edwards, né? Então, nós estamos sempre juntos, somos irmãos em Cristo. A única divergência que eu tenho, a única batalha de frente que eu tenho só é com os progressistas, né, os liberais, né, teologicamente falando, progressista teologicamente falando, liberal teologicamente falando, né, aqueles que negam que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus ressuscitou, que não existe milagres, né? Então, com esses é que eu não tenho comunhão. Não dá para andar junto, não. Não, ele tem que evangelizá-los. Tem que evangelizar e fazer o apelo. Exatamente. E fazer o apelo. Eu acho que dá para andar. Agora, tem horas que respeito não significa aplauso. Sim. Você pode respeitar uma pessoa e não pode aplaudir. Agora, a educação é básica. Eu fui formado na época que a teologia era muito democrática. Eu acho que quando nós estivemos juntos no ISEC, era dessa forma ainda também. Só que tanto o liberalismo como o fundamentalismo são 2 extremos. Eles não pensam, eles não deixam a possibilidade para pensar. Aquilo que eu falei, que Aristóteles diz que a verdade está na dialética, Hegel também vai falar sobre isso, que a capacidade do homem ter a dialética, ele vai descobrir. Eu sou dessa escola, que eu dou as correntes para o aluno e ele vai decidir. Eu não decido pelo aluno. Mas tem escolas de teologia que estão surgindo por aí hoje, que são mais escolas dominicais melhoradas, que engessam a pessoa e não deixam nem o cara pensar. Só vão transmitir informações e não vão dizer nem o que existe do outro lado do muro. Perfeito. Só mais aqui uma perguntazinha, né? Que eu tinha notado aqui, né? Se a pessoa foi justificada por todos os seus pecados, como ela ainda pode perder a salvação? E aí eu complemento ainda, se a justificação arminiana não fragiliza a justificação pela fé. Pronto. A questão da justificação é o perdão, né? Nós somos perdoados. Isso não quer dizer que há uma justificação, digamos assim, incondicional e que a pessoa irresistível ou
eu acho que ele foi um ministro do tempo do Collor, incaível, né? Não é uma justificação incaível, né? Então, a justificação é que, da parte de Deus, a pessoa que crê, ela é justificada, ela é perdoada. Mas a partir do momento em que ela se afasta dos caminhos do Senhor, a partir do momento em que ela ou deixa de crer, ou continua crendo, mas suas práticas, né, contrariam, apagam o Espírito Santo, então ela simplesmente perde a salvação, né? Então, há uma separação da justificação, da salvação, a pessoa justificada... Justificada, santificada, glorificada. Uma pessoa justificada não quer dizer que ela foi salva. Que ela vai ser glorificada. Mas que ela foi salva? Que ela foi salva, mas que pode perder a salvação. Tu entendeu? Eu não entendo dessa forma. Não, é porque quando Pedro fala que ele que aqueles profetas... Eu fiquei preocupado com o Wagner, que eu olho assim... Não, é porque quando Pedro fala na sua epístola que os falsos profetas negarão o soberano Senhor que os resgatou. Então é porque eles foram resgatados, mas que eles vão afundar. 1 de João, capítulo 2, verso 19, diz o seguinte, deixa eu só conferir se o texto está certo. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Não, aí a questão é a seguinte, tem casos daqueles estarem na igreja, mas nunca se converteram. E casos daqueles que se converteram e se desviaram. Esse aí não é um absolutismo, como o pastor Edilson falou sobre... O que complica no arminianismo para mim, porque a salvação ela tem dois lados, o do homem e o de Deus. Não. No calvinismo só tem um lado. Não. No arminianismo só tem um lado. E só tem um lado. E como é que consegue falhar o outro lado depois? Não falha porque não perseverou. Porque não então depende... Tem dois lados. Não é uma questão então depende do homem. A incondicional. salvação acaba dependendo do homem. Porque Deus quis. Se Deus não quisesse, não dependia do ser humano. Mas, então, Deus quer que dependa do homem, então tem dois lados. Não. Então, porque foi Deus. Se Deus não quisesse, o ser humano poderia morrer querendo. Então a depravação não é total? Sim. Mas ainda a graça previdente não restaurou? E não restaurou não foi total? Não no total, no sentido de incondicional. Total para que o ser humano possa escolher. Tá bom. Mas a gente já está aí já pedindo vocês, por favor, curte aí, tá bom? Bota o cliquezinho, vai curtindo aí também a live aí, né? Porque para poder aqui dar também pontuação, né? E agora temos aqui mais perguntas aqui eu tô com o meu... É tanta gente aqui nesse site perguntando. Mas vamos lá, vou pegar a canto do Joel aqui, pegando aqui o melhor aqui. O Joel já fez tanta pergunta aqui que não dá. A do André aqui. O André botou: se Deus predestinou que eles seriam salvos, o André, tu tá rogando contra, né? Mas vamos lá. Se Deus predestinou que eles seriam salvos, por que evangelizar? E onde fica o livre-arbítrio? Aí já é uma pergunta ao meu encontro, né? Então, pois eu concordo. Eu tá dizendo assim, ele tá rogando contra daqui. Por calvinismo, anota o nome do André para poder levar ele lá para disciplinar na igreja. Por calvinismo, o livre-arbítrio só o de Adão. Porque ele poderia E o calvinismo também. Arminianismo também. Só o de Adão. Depois nós vamos ter livre agência. E aí nós a tendência do homem é para o mal. Então, livre-arbítrio não existe. Como é que eu tenho livre-arbítrio? Se eu estou condenado e eu tenho uma chance de salvação, eu tenho escolha? Eu tenho escolha se eu tivesse duas escolhas. Eu não tenho duas escolhas, só tenho uma. Então, escolha quem servir, então só é uma retórica, né? Me perdoe, eu já estou ferrado. Eu já estou arrebentado. Eu já estou no inferno, condenado, eu já estou. Qual é a escolha que eu tenho? Não é escolha. Ou seja, a pessoa nasce já condenada para ir para o inferno. Já para o inferno. Todos. Aí Deus, na sua soberana vontade, escolheu salvar alguns. E ele não tem nada de injusto nisso, como a professora Edna falou aqui, está no lucro.
Presta atenção, não eram uns bichinhos, coitadinhos, que foram para o inferno, os bichinhos. Aí, como Deus é injusto, não. Era um bando de sem vergonha que estava tudo lascado, condenado para ir para o inferno mesmo, e merecia. Eu posso apelar, só apelar assim um pouquinho? Pode, porque eu aqui... muito veemente, não, mas é porque o mas nosso tema é em defesa do arminianismo, por isso que nós estamos batendo também, né? Porque é para ele defender, né? Porque o pastor aqui, o pastor... Gente, ele é muito mais alto da que eu. Pentecostal, da teologia pentecostal, eu me esqueci. Valdemir. Valdemir, assim, Abraço o aí tema pro não é Valdemir. sobre arminianismo ou calvinismo? Não, Valdemir, porque aqui o tema é em defesa do arminianismo. Então aqui a gente está Para defender o que tem que atacar, né? pedindo aqui. Para Eu se defender tem que Eu fui atacar. contratado aqui e pago caro. Olha aí. Mas fala aí, mano. Não, é só assim, Pode bater. assim, uma leve crítica, né? Fale. Porque todos nós temos as discordâncias, né? Mas respeitosamente. Então, assim, só dando uma pequena pelada, né? Então, o indivíduo, por exemplo, já que, né, o meu amigo, pastor Wagner, crê assim no exclusivismo, né? E tudo mais, né? Só vai ser salvo aquele que ouviu falar de Jesus. Então, por exemplo, um africano. Eu né? não disse isso. Tá ok. Mas então um calvinista que crê assim, né? Então, ele nunca ouviu falar de Jesus, mas morreu subnutrido. Passou 30 anos da vida dele sem comer quase nada, só o esqueleto, né? E tudo mais. Mas ele nunca ouviu o evangelho. Se ele nunca ouviu o evangelho, então ele não vai ser salvo. E mesmo assim, ele nasce para sofrer dolorosamente. Se ele não for torturado, até estuprado, então uma vida assim, e ainda vai passar a eternidade no inferno porque Deus não quis salvá-lo. Então, tudo isso por causa da vontade de Deus. É isso o grande problema do Caldiceia. calvinismo. Ele apelou bem apelado. É um problema ético. Aí também você poderia devolver a pergunta. Então, Deus, sabendo por presciência, né, que ele iria sofrer e tudo mais, ou então ele tinha a possibilidade de, pela revelação geral, ou pelo sonho, decidir crer ou não, mas se ele não crer, mesmo assim, ele vai sofrer dolorosamente durante a vida e eternamente assim. Isso Deus fez por amor. E o amor de Deus é tão grande que ele respeitou o sacerdócio de Adão. E mesmo sabendo que ele iria errar, ele respeitou, porque se ele não respeitasse, ele não teria dado o livre-arbítrio a Adão. Isso aí é mais arminianamente falando, né? Eita. Pessoal, 1 hora e mais alguma coisa, 1 minuto, né? O papo tá bom. Mas é muito importante isso. Sem isso, Deus realmente seria um sádico. Mas Deus não foi um sádico porque tem a responsabilidade do homem nessa história. E sim, concordamos. Adão. O grande problema aqui, eu já estou sendo armeniano, e ele sabe disso, ele é maléfico, é um problema ético do calvinismo está nisso aí. O problema desse Deus mau que permite acontecer tudo isso e não tomar atitude? Muito pelo contrário, não é maldade. Isso é amor. Isso é respeito. O verdadeiro amor respeita a decisão do outro, independente das consequências. Isso é um respeito tão grande com aquilo que ele criou, porque senão ele não teria criado um homem à sua imagem e semelhança. Mas a questão do arminianismo é a presciência que ele nos elegeu. Se ele nos elegeu segundo a presciência, todo esse cai, escreve, não escreve, apaga, escreve, fica sem lógica. Mas não é assim não, viu? Apaga, escreve. Se não é assim, como é que é? Não, vamos voltar de novo o debate, não, pelo amor de Deus. Não, aqui no final é que ele escreve ou não escreve, não é apaga. A ideia... Não, afinal, não. É mas a fundação do mundo. Mas diz que antes da fundação do mundo ele fala. Não, é porque é numa perspectiva temporal. Deus não faz parte da cronosfera, mas da kairosfera, né? Não é limitado ao tempo linear. É o jeitinho que o arminiano tem que dar para poder suportar a doutrina deles. Amém, né? Pessoal, foi muito legal. Pastor Wagner, suas considerações finais, já estamos com 1h30 aqui. E vai longe essa discussão, viu? Discussão não. Esse diálogo, né? Esse diálogo aqui, esse debate legal aqui, ficou bem, queridos, bem legal. Pastor Wagner, isso aí. A melhor teologia não é a calvinista, é a arminiana. A melhor teologia é aquela que te aproxima de Deus, que deixa você mais apaixonado por Jesus. E respondendo a pergunta aqui, por que evangelizar? Porque Deus mandou. Porque faz parte do meio da palavra, seja ela pregada, seja ela em sonho,
Aí eu já estou metendo falta o Melquisedeque, a revelação especial de Deus. Por exemplo, na Indonésia as pessoas estão sonhando. Teve uma missionária nossa que uma mulher parou ela no meio da rua, a missionária Gisele. Sim, eu conheço. Que traga ela aqui quando ela estiver por aqui no Brasil. É uma missionária nossa, que está... Está em Bolívia, né? Ela está na Bolívia. E tem um trabalho na Indonésia. Uhum. E ela disse que uma mulher parou ela no meio da rua e disse: ei, me diga uma coisa, você conhece Jesus? E ela ficou com medo de ser uma pegadinha para ela ser presa. E ela disse: conheço. Você é a serva dele? Sou. Aí a mulher contou que ela teve um tsunami e ela ficou soterrada na lama. E ela disse, se ela vê esse nome na mente dela, se Jesus a salvasse a família, ela reencontrasse a família, ela iria servir a ele. Uhum. Então, quantos muçulmanos estão sonhando com Jesus e estão procurando as igrejas? Então, a salvação não está vindo pela pregação direta, aqui eu já estou... Sendo para teu parceiro. É, porque eu tinha que terminar assim, meu amigo. Mas é a pura realidade. Deus ele não precisa da igreja para salvar. Mas ele precisa da pregação para salvar. E a pregação, às vezes, vem da forma mais maravilhosa possível, a revelação especial. Eu diria até que Deus dá essa grande oportunidade do homem de compartilhar do amor de Deus através da palavra, né, da salvação e levar. Como você falou, Deus não precisa de ninguém para salvar, mas ele dá essa benfeitoria, dá esse presente para o homem, né, para que ele possa fazer parte de todo esse projeto de salvação, né, que Deus fez para o homem, né? Então, por isso é bom pregar, por isso é bom falar de Jesus, né? Pastor Marlon. Eu agradeço, pastor Edilson, o convite, estar aqui ao lado do pastor Wagner. Foi meu professor, né, no seminário. E eu deixo um recado, né, para os nossos telespectadores, né? Né, citando Paul Washer, né, um teólogo, um pregador, né, verdade, um pregador calvinista, né, que ele, um famoso sermão dele, que ele cita, né, grandes homens de Deus arminianos que ele admira, né, Wesley, Ravenhill, Tozer, David Wilkerson, e ele disse que o importante não é arminianismo nem calvinismo, mas o novo nascimento. Esse é o mais importante. Se você é nascido de novo, você precisa nascer do Espírito, nascer do alto, como Jesus falou para Nicodemos e que serve para todos nós. A mecânica da salvação é a forma como você... Como Jesus nos salvou. Meu entendimento é um entendimento arminiano, né? E que não é um sistema divino, porque é um sistema humano. Se é um sistema humano, tem aparentes contradições, ou contradições mesmo, né? Na verdade. Só a Bíblia que tem aparentes contradições. Né? Que Deus possa te abençoar nessa caminhada. A gente sabe desse seu compromisso com a palavra, né? Esse compromisso com o reino de Deus, e a gente fica muito feliz de ter vocês dois aqui. E a você que nos acompanhou, dá uma clicada aí, dá uma curtida, e na próxima terça-feira nós estamos trazendo mais um debate interessante. Nós vamos estar trabalhando aqui, vem o pastor Washington, vai estar trabalhando sobre criacionismo, né? E a ideia do design inteligente. Que está muito aí, a gente vai estar trabalhando aí, dessa vez em defesa do conosco na próxima terça-feira aqui, com mais um Pensando Teologicamente. E vamos finalizar com oração. Pastor Wagner, ore por nós então, para finalizarmos. Pai, muito obrigado por estar aqui, Senhor.
Senhor, para esse homem de Deus, essa sumidade da teologia, Marco, tu o abençoe o seu ministério, abençoe, Pai, o seu magistério, Deus. Abençoe o pastor Edilson, que viabilizou esse momento, toda a sua equipe, Senhor, abençoe cada família aqui representada. Nos despede na presença do teu Santo Espírito, nos livrando de todo o mal, dos acidentes, dos homens de sangue e de toda a seta do inimigo. Que nós possamos crescer em graça e sabedoria e que possamos ser mais humildes na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Até a próxima.